que é que entendemos por paz e reconciliação? O que é que entendemos por paz e reconciliação? Porque é preciso reconhecer o que cada um faz e fez e colocar no nível que merece para que todos saibam quanto sofreram. Mas até aqui eu fico um pouco triste quando vejo que não se tem dado o melhor a cada um naquilo que, na contribuição que fez. Muito bem. Ainda no papel social das igrejas, se olharmos para o papel, digamos assim, do SICA em determinados contextos políticos da nossa vida, digamos assim, da vida política angolana, quais foram, digamos assim, os principais inputs que a associação deu nos principais momentos, quer econômico, quer social, que a organização, digamos, deu para o país, nesta perspectiva? Qual é o resultado? Falar do SICA, sim, do Conselho. Bom, a primeira coisa, os poucos que eu já disse, juntos as igrejas optamos por esta ideia, a nível do Conselho. Optamos por essa ideia. Vamos trabalhar com as autoridades que lá estão e fazer tudo para que a igreja continue a ser a igreja de Cristo. E eu nunca vou esquecer aquilo que eu já disse, né? Quando o Bispo Emílio e o velho Palanca acordaram, e acordamos todos, que nós queremos ser a igreja de Cristo em Angola. A nossa missão é aqui. E nós pertencemos a essa sociedade. Esse, para mim, é um ponto muito bom, positivo, que optaram na criação do Conselho de Igrejas. Fizemos isso e, bom, nós tivemos, não sei se vou dizer uma boa má sorte, mas tivemos a boa má sorte. Chamo boa má sorte porque, pegado para ser o secretário-geral do Conselho, eu não sabia o que fazer. E como mesmo quando me pegaram para ser secretário da Igreja Batista, de trazer a igreja de volta, essa é a pergunta que eu fiz. Não conheço o país, porque eu cresci no Congo. Não conheço a igreja que lá estava. E não conheço a língua. Na altura eu não falava nenhuma palavra português. Posso dizer boa noite, bom dia, mais nada. Mas a igreja disse, é você que nós queremos. Então volto aqui a enfrentar essas coisas todas. Ok? Como vamos fazer? O ponto da pergunta que estás a fazer, o ponto muito crítico, é que o governo que assumiu de 11 de novembro a direção do país, proclamando-se em 77, no Congresso de 77, marxista-leninista. Todo mundo espera que nós vamos optar por uma posição contra, de forma brutal, para podermos reivindicar. Chegamos à conclusão que não é a via que vamos seguir. Não foi fácil. De maneira nenhuma. Hoje, quando digo, você vai bater a porta do ministro, o ministro está a sair do escritório, está a ir e volta, e você está lá de pé. Hoje, está a dizer líderes religiosos estão a sair numa sala. Não acontecia. Há pouco tempo, alguém estava me entrevistar, me falar comigo, eu disse, interessante que eu gostaria de falar com a secretária do Estado para os Assuntos Sociais, a Mamá Vaiken. Dos dirigentes do governo naquele tempo, membro do governo de Angola. Esta é a pessoa que eu, quando penso, digo, sim senhor, Angola tem gente. Porque você imagina, religião não tem nada a ver com isso. Ela ainda me recebe, às vezes telefona, reverendo, quero falar contigo. Vou lá, falamos. Quer dizer, isso é uma coisa que nunca falei publicamente e nunca mais lhe vi. Parece que está lá, mas nunca mais lhe vi assim, eu encontro assim. Não foi fácil. Você sai fora de Angola, por exemplo, vou te dar um exemplo.
Os passaportes, passado a lei, cada angolano tem direito de viajar fora uma vez por ano. Os líderes religiosos, por exemplo, no nosso caso, tantas conferências... Isto foi no período do Partido Único, não é? Exatamente. Tantas conferências, e Angola é um novo país para eles, querem vir para entrar aqui, um líder religioso não era fácil de ter visto de entrada. Para a saída, não pode ter passaporte. Tive que fazer luta com o diretor da imigração. O dia que ele me deu o telefone direto dele, no aeroporto, não, no gabinete dele, porque criamos uma situação. Vamos a pedir visto de entrada. O secretário-geral do Conselho das Igrejas de Moçambique está a vir em visita a Angola. Vamos dar o documento, não aparece o visto. Volta amanhã. E fico lá de pé. Estão a passar-me assim no corredor, de pé, 2 horas, 3 horas de pé. O visto não saiu. Ele já estava no avião. Volto em casa. Momento depois, a imigração chama. Reverendo Tony? Sim. Está aqui uma pessoa que acaba de chegar, não tem visto, disse que veio a falar convosco. Está bem, estou a vir. Se não vier, se não tem visto, nós vamos repor ele no avião. E ele veio do avião de Lusaka para cá, aqui é o avião de TAG. Vão pôr ele naquele avião. Chego lá no aeroporto, tento falar com ele, explicar, está aqui as cópias, não tem visto, tem que voltar. Depois, aquilo eu posso confiar isso a Deus. Por azar, apanho o diretor por telefone. Não havia celulares, estou a falar de 78, não havia celulares. Falo com o diretor. Quem é que te deu isso? Quer dizer, eu sou diretor, estou com problemas, está aqui assim. O pedido entrou no tempo normal, até hoje não entrou. No fim do dia, ele autorizou que deixe entrar. Amanhã você que aparece lá no escritório. Está bem. Assinei termo de responsabilidade para eles entrar. Volto no dia seguinte, vou lá no escritório. Bom, ele autorizou a emissão de visto e tudo. E é naquele dia que ele vai pegar um papel assim, escreveu: esse é o meu telefone privado. Não quero te ver mais vir ficar aqui de pé. Quando esse é o telefone, antes de vir cá, liga para mim. Está bem, obrigado. Desculpa usar esse tipo de coisa, mas é para dizer que tipo de situação tivemos que enfrentar. Entrar nos discursos de todos os outros, são marxistas, leninistas, são comunistas. Nós decidimos de não entrar nessa propaganda. Decidimos. Mas a eles, quando precisamos de falar, falamos. Pois, referendo, deste período, depois passamos para a fase democrática, depois da guerra, e entramos para um período de paz, desde 2002, e que neste período, hoje, com uma nova governação, ficamos a saber que o país, durante esse período, foi governado com uma gestão danosa, que causou muitos danos do ponto de vista econômico para o nosso próprio país. Acha que as igrejas cristãs têm uma quota à parte por aparentemente se manterem, digamos assim, imunes a emitirem algum comunicado, algum pronunciamento em relação à forma como o país estava a ser conduzido na época? Bom, os erros muitos cometemos todos. As igrejas, por exemplo, do nosso lado, conseguimos sobreviver, como já estava a dizer. Vou te dar um exemplo. Em março de 1984, sim, nós tínhamos conferências, convocamos o que chamamos naquele tempo fórum. Eu estava a viajar, não sei se de Nairobi ou de Maputo até Lusaka, à espera da TAG, e o velho Lopo do Nascimento também aparecemos e encontramos lá no aeroporto. Bom, ele tem que ir no protocolo, eu tenho que ir o quê? Mas depois
conversamos, convidei se ele podia aceitar vir falar na conferência que organizamos sobre a paz e o desenvolvimento. Estou a falar em 83 ou 84. E ele aceitou. Veio, fez a apresentação que fez e outros fizeram. Nós preparamos esse documento que mandamos ao Presidente da República como a posição das igrejas sobre a questão da paz e o desenvolvimento de Angola. Colocamos esses princípios, que a paz tem que ser de todos os angolanos, seja o trabalho para a paz, como o resultado desta paz. Então, aí apelamos à necessidade do diálogo com todos. O desenvolvimento não deve ser apenas em termos de trazer coisas de fora, mas tem que ser trabalho que deve ser feito da melhor maneira possível. Não vou entrar em detalhes sobre essa posição. Naquele tempo já havia um certo entendimento. Quer dizer, começavam já a nos aceitar, a conversar e tudo. Não só conversar no sentido de como está e tudo, mas de falar dos assuntos. Mas o Presidente da República nunca respondeu às tais respostas, às tais preocupações que colocamos. Mas nós nunca paramos, continuamos a insistir, continuamos a trabalhar. Como é que as igrejas, a situação chegou onde estamos? Eu tenho dito isso que, hoje a questão das igrejas irem buscar nomes e sede de igrejas fora para vir estabelecer, não é apenas uma questão das comunidades religiosas que fizeram isso, o próprio sistema encorajou isso. Porque uma igreja, para ter valor, tem que dizer que a sede fora está com tal. Está a ver? Então, muitas igrejas vieram pedir a mim para ajudar a tratar visto de entrada, de saída, esse tipo de coisas, ou avisos. Quer dizer, o sistema de governação permitiu também essa proliferação que eles chamam seta, mas que eu chamo de igrejas, direta ou indiretamente, ok? Porque o que vinha de fora tinha valor. O que está dentro não tinha o mesmo respeito. Isso aconteceu, são factos. Então, criamos essa situação. É como tem dito, estamos agora a querer combater a corrupção. Eu tenho que dizer que, nós, por exemplo, a nível do SICA, vou dizer que graças a Deus, combatemos isso antes deles falar disso. Quantas vezes podíamos nós entrar em jogos? Mas dissemos não. Eu vou te dar um exemplo. A SEASTE publicou uma carta pastoral em março de 79, se não me engano. E como naquele tempo a Rádio Eclésia já não podia estar a funcionar, a carta pastoral foi lida em Lisboa. E com críticas fortes contra a posição do governo. No dia que solicitei audiência ao Presidente da República, marcado e tudo, entramos. Então, o diretor do gabinete está vindo me dizer: Reverendo, o Presidente está vindo de uma reunião, está muito cansado, por favor, é melhor resumir os assuntos. Está bem. Quando entramos, ele, na sua palavra de introdução, descarregou a zanga toda que tinha. Um dos pontos: nós vamos vos dar a Rádio Eclésia. Os católicos estão a brincar, não sei o quê, não sei o quê. Nós dissemos: Senhor Presidente, obrigado. Se o governo quer nos dar rádio, a Rádio Eclésia é propriedade da Igreja Católica Romana em Angola. Se o governo quer nos dar rádio, dá-nos outra. Esta não. Desculpa dizer isso hoje, pela primeira vez estou a dizer publicamente, ele bateu na cadeira assim. Então vamos nacionalizar. Nós calamos. O que é que estou a querer dizer?
Quando iniciamos aquele memorando que eu te falei que escrevemos ao presidente da PAG, 84, nós entramos na linha de defender a aplicação da resolução 435 sobre a independência da Namíbia. Quem estava a viajar em nome de Angola nessa campanha? Sônia Zinga, secretário-geral do Conselho. A gente nos oferece coisas, você tem que lutar contra o governo que está aí, é comunista. Já disse isso uma vez, quando eu respondi, não conheço nenhum comunista em Angola. Perguntaram, você está a brincar? Eu não estou a brincar. Para ser comunista, eles têm que ser socialista. E nem socialistas são. Optaram para a filosofia socialista, mas não puseram ainda nada na aplicação. Por isso, não precisa. Porque é melhor combater. Mas combater, vamos falar com eles, não pelas armas. Essas são coisas que aconteceram, que nunca foram, mas o Biro Político do MPLA sabe de tudo isso. Sabe de tudo isso. Reverendo, nós já estamos a caminhar para a reta final. E a questão que o reverendo falou é em relação à pretensão do SICA tornar-se a Igreja de Cristo em Angola. E nós estamos a acompanhar que do ponto de vista, se olharmos do ponto de vista espiritual, se olharmos em dados mais objetivos, o censo de 2014, pelo menos, concluiu que mais de 80% da população angolana é cristã, dividida em diferentes denominações religiosas. E apesar disso, nós temos vindo a assistir um conjunto de desvios a normas éticas e morais, digamos assim, da maioria parte da população. A questão que se coloca do ponto de vista espiritual, onde é que a Igreja falhou? A Igreja tem cota parte nestes problemas sociais que têm acontecido ultimamente, que afeta quer instituições como polícia, quer a sociedade civil, quer dizer, todos os cidadãos da sociedade, por assim dizer. Bom, eu tenho que aceitar mesmo que falhamos. Temos uma falha muito grande como Igreja de Cristo em Angola, e por duas razões principais. Primeiro, a tendência de continuar a crer que qualquer comunidade que vem de um país como cristã é cristã. Infelizmente não temos capacidade de dizer não venham. Mas nós que estamos no país desde muito tempo, não conseguimos manter a unidade de trabalho. Não é necessário a unidade estrutural, mas de trabalho, de visão. Nos deixamos muito facilmente também levados. Eu vou te dar um exemplo. O trabalho que fizemos para a PAG de Angola. Já te disse, 84 de março, saímos com um documento. Continuamos a trabalhar, estou a falar do SICA. Com a AEA, conseguimos tentar fazer muito trabalho junto. Mas não conseguimos fazer o suficiente. Chegamos àquilo que se tornou COIEPA, por exemplo, como comitê. Fez-se um trabalho, mas continuamos cada um a pensar que nós é que somos mais próximos de Cristo do que os outros. Desculpa lá a expressão. Mas não fizemos um trabalho sério. Hoje estamos a falar da corrupção. Quantas vezes nós ficamos também corruptos? Não é necessariamente por dinheiro, mas quando deixamos certas coisas acontecer e não pegar uma posição séria. Se a igreja tivéssemos trabalhado realmente como Igreja de Cristo e pegarmos o fundo, a base, o fundamento daquilo que Cristo nos disse, onde estão 2 ou 3, eu lá estou. E Ele estando conosco, junto, podíamos fazer um pouco mais. Reverendo, do ponto de vista escatológico, como podemos descrever estes acontecimentos? É mister que estas situações aconteçam? E se sim, ainda do ponto de vista escatológico, quais são, digamos assim, escrituras
através das quais podemos nos recorrer para encontrar refrigério ou ferramentas para fazer face a todos esses problemas éticos e morais que têm afligido a nossa sociedade? Eu acho que o ponto de partida é primeiramente de reconhecermos que, como cristãos, devemos tudo fazer para que sejamos os sinais vivos de Cristo, o Jesus, o Cristo em Angola. Quando falo de sinais vivos, sabermos conviver com os outros na mesma missão, mesmo se eu não concordo perfeitamente, mas que trabalhando junto ou andando junto, vamos tentando aprender um do outro. Eu aprendi muita coisa nos 8 anos que eu passei a nível do SICA, como secretário-geral, e depois nesses outros espaços onde passei. O que nós realmente chegou de minar muito a nossa posição. A missão da igreja é muito mais entendida em termos de estrutura, não em termos de vocação. Desculpa lá. Quer dizer, como instituição. Por isso pensamos, quando estamos institucionalizados e aceitos pelos outros como uma instituição, pensamos que estamos a fazer bem. E não a voz de Cristo, a voz de Deus diante dos factos que o país está a viver. Vou dar um exemplo. Quando o presidente Agostinho Neto morreu no dia 10 de maio, eu estava a sair, deveria sair no dia 11 para Botsuana. E eu saí da embaixada da Zâmbia, onde fui buscar o passaporte, isto que pedi. Isto a entrar no carro é anúncio da morte do presidente. Vou até o meu escritório, penso o que vou fazer. Fui ter com o bispo Emílio, porque é a pessoa que realmente ajudava-nos. Então eu expliquei, veja, eu estou a viajar, mas não consigo viajar, como é que eu vou sair? O presidente da República faleceu e vou a uma reunião. Bom, ele entendeu-me. Fui ter com o arcebispo Muaca, na altura eu o presidente da SIASTE. Coloquei a situação. Entendo, também concordo, uma boa ideia, é melhor mesmo. Então, posso convocar uma reunião para sentarmos e falarmos? Sim. Sentamos, discutimos. Há muitos dirigentes de igreja. Eu andei no escritório dos dirigentes das igrejas, né? E quando mando o convite, todos já aceitaram, apareceram. A discussão foi muito forte. O que é que vamos fazer? Vamos fazer um culto. Um culto para quê? Se ele já negou Deus, não sei o quê, mas ele é o chefe do Estado. E o Estado é todo angolano. Nós não gostaríamos que alguém aproveite este momento para criar uma confusão que vai destruir vidas. Por isso vamos pedir a Deus que deve manter esse país como deve ser. Há quem tratou aquilo posição como uma posição de ceder, aliás, fazer culto para um comunista. Mas continuamos a dizer, não é esse o nosso problema. Porque o Evangelho tem que ser pregado. Reverendo, já a antepenúltima pergunta. Por que é que as igrejas estão tão divididas em questões doutrinárias e cada uma em si defende pregar a Cristo? As divisões não vão parar, vão continuar enquanto as pessoas forem humanos. No tempo do próprio Jesus acontecia. O problema não está lá realmente. O problema é não temos feito o suficiente. Especialmente, deixa-me dizer isto. Desde muito tempo há sempre gente que se infiltra nas congregações, nas comunidades de fé, para fins diferentes. Desde o tempo do próprio Jesus. Está a ver? Bom, todo mundo vai apontar o dedo ao mano Yuda, que traiu. Mas os outros estavam onde? Quando estás a ler o ciclo daquele, até a morte dele, quantos nomes você está a ver? Não, desculpa, mas há gente que realmente entrou hoje, até a nível de ministério. Não só hoje, sempre houve.
Por questão de, não sei se vou dizer emprego ou o aproveitamento pessoal. São muitos. E a história da igreja está cheia desse tipo de gente, não é só hoje. A boa coisa é que, quando vejo, há ainda algo de Deus nesta igreja. E nós temos que tudo fazer para continuarmos a identificar aquilo que é de Deus e encorajar aquilo que é de Deus de continuar a fazer o melhor. Angola, por exemplo, nessa mudança que estamos a entrar, eu tenho a certeza que a mudança está lá para nós. Agora temos que fazer o melhor que devemos. A igreja, está a ver que quando a pandemia começou, todo mundo a lutar, a querer estar numa igreja para orar. E quando disseram que não devem reunir, estão a ficar zangados. Eu recebi chamadas telefônicas. Há gente que fazem isso para realmente submeter-se a Deus. Mas enquanto se tornou também ao mesmo tempo um negócio, desculpa lá a expressão, e quem veio para o negócio, faça você o que quiser. Mas não estou a dizer que nunca vai andar. Agora é preciso de tomar a sério que o cristão, a cristã, como cidadão, deve tudo fazer para ser o sinal da presença de Cristo nesse país. E como é que uma pessoa que pretende ser cristã deve fazer para carregar em si, digamos assim, o sinal de Cristo? Bom, é importante que nós que temos a missão de trabalhar com essas pessoas, façamos o melhor que podemos para que sejam realmente de Cristo. Cristo nos ensina, não faça ao outro aquilo que você não aceita que seja feito a ti. O que é bom para ti deve ser bom para ele também. Quer dizer, do ponto de vista escatológico, como disse, só se pode provar que estamos juntos depois de andar juntos. E há um velho que nos ensinou essa coisa que dizia que para se conhecer é melhor comer 1 quilo de sal junto. E 1 quilo de sal leva tempo para acabar. É aquele tempo que precisamos. Já temos um bom tempo a viver juntos, já estamos a ver muitas falhas. Se falamos com seriedade e como igreja, precisamos desse tipo de conversa. Como igreja, realmente somos de Cristo, precisamos de sentar a todo momento possível e refletir sobre as coisas que estão a acontecer. E Deus está a fazer coisas boas no nosso meio, mas nem sempre apontamos dedos a essas boas coisas. E das más coisas que precisam de serem corrigidas. Falarmos com franqueza, com a paciência, com a humildade, a igreja em Angola pode vir a ser uma igreja ainda a testemunhar com maior força no mundo. Eu tenho dito isso. Essas igrejas que estavam no SICA, no tempo que nós entramos ou iniciamos, está a ver que há igrejas que entraram lá, que estão lá hoje. Outras igrejas disseram que não deveriam entrar lá, porque não são igrejas. Hoje, quando vejo, estou a dizer graças a Deus. Porque há muita coisa que está a parecer melhor do que antes. Por isso, precisamos realmente de trabalhar por esse testemunho comum e investir o máximo que podemos. A corrupção não vem apenas por causa do dinheiro, mas adotar coisas que só para aparecer, depois de amanhã não tem mais valores, porque foram adotados por um assunto específico ou por um objetivo específico. A igreja tem que continuar a ser a comunidade dos sinais de Cristo na sociedade angolana. A última pergunta, reverendo. Acha que as igrejas tradicionais têm sido tolerantes na fé em relação às novas igrejas que têm surgido, sobretudo neste último... Como é que o reverendo caracteriza o posicionamento das igrejas cristãs face à situação que a Igreja Universal passou, independentemente digamos assim, das suspeitas ou das acusações que pesavam ou que pesam contra a Igreja? A posição
da igreja em relação a outra, como é que o doutor avalia? Bom, esse é um problema muito sério e triste, me entristece também. Ouvindo esse tipo de acusações, espero que não sejam confirmadas, que tinham acontecido como estão a dizer. Mas há um elemento, falando especificamente desse caso. Em 83, se não me engano, eu fazia parte da delegação que foi do Conselho Mundial da Igreja, que foi a Brasil, em preparação da Assembleia do Conselho Mundial da Igreja. E passamos quase um dia inteiro com o pastor Macedo. Ele estava a iniciar aquela igreja dele, naquele caso, um prédio, parece que de 3 andares, onde ele começou essa iniciativa. Passamos quase um dia inteiro a tentar entender, compreender e saímos com uma boa impressão. Mas o que houve hoje, o que leio, coloca-me numa situação um pouco não fácil. Espero que o que está sendo dito até aqui não é real e espero que há possibilidade de corrigir esses elementos para a igreja andar. Está a ver? Quando se nomeia Igreja Universal do Reino de Deus, agora vocês estão a me perguntar o que devemos fazer no país. Se nós cristãos, todos, temos orado. Pai nosso, que está no céu, seja feita a tua vontade e venha o teu reino. Então, se o reino de Deus é nós, por nós Deus vai reinar no país ou na sociedade, então temos que fazer o melhor para evitar certas coisas. Então, espero mesmo que não sejam muitas comunidades passar pelo tipo de crise que se criou. Primeiro, vimos isso também, não só nesta igreja, mas em outras também, nunca chegarmos a um entendimento com o outro. Mas, todos os domingos repetimos, perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos outros. Mas será que temos feito isso? Essa é a questão que fica no ar, reverendo. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus é onde, quando eu te faço mal, eu vou te dizer, meu filho, desculpa-me. Esse é o reino de Deus. Porque onde Deus está, onde os cristãos estão, ele diz, onde estão 3 ou 4, lá estou. Quer dizer, tornamos-nos sinais. Essa é exatamente a resposta à pergunta escatológica que temos que enfrentar. É um trabalho que espero temos que fazer. Reverendo Daniel Antônio Ansinga, muito obrigado por nos ter recebido cá em sua casa. Obrigado. E espero e tenho a certeza que essa mensagem chegou e encontrou bom porto por parte das pessoas que nos estão a assistir. Muito obrigado. Eu é que agradeço e desculpa a maçada de vir até nesses becos e nessas horas, mas bom, é aqui onde nós estamos. Tá bem. Muito obrigado por essa oportunidade. Tá bem. Assim que nos acompanhou, nós agradecemos muito por estar do outro lado. Nós tivemos que passar do tempo, porque tivemos uma falha, uma quebra de sinal, e tivemos mesmo que exceder, porque estava previsto terminarmos às 19h30. Entretanto, queremos mais uma vez agradecer a si que nos acompanhou durante toda esta semana em que o portal Arautos da Fé se propôs elencar determinados temas que olhassem a ação do cristão, a ação da igreja cristã em relação às diferentes ações políticas e sociais do nosso país. Eu sou o Amadeu Cassinda, muito obrigado pela sua audiência, por assim dizer, e contamos consigo nos próximos projetos. Obrigado.